Graças a Deus. Gênesis 28, né, irmãos? E versículo 12. Tema da mensagem, né, irmão? Jacó. Jacó tinha projetos de Deus. Jacó tinha sonhos e Deus realizou seu sonho, né, irmãos? Deus abençoa todos, né, irmãos, que estão aqui nessa noite. Seja bem-vindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga assim: meus projetos na mão de Deus, prosperidade em tempo de crise. Então vamos ler, irmão, Gênesis 28 e 12. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que anjos de Deus subia e descia por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus teu pai, o Deus de Isaque. A terra que estás deitado darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti, na tua semente, serás bendita toda a família da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde queres que fores. E te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: ó, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Diga: Senhor Jesus, fala conosco através da palavra. Poder assentar e glorificar o Senhor com as palmas bem fortes para Deus. Irmãos, a palavra de Deus, irmão, ela fala conosco de um homem chamado Jacó. Jacó, irmão, aquele homem que lutou. Jacó, aquele homem que lutou com o anjo. Jacó, aquele homem, irmãos, que segurou o anjo e não soltou o anjo. E o anjo falava: deixa eu ir, eu já te abençoei. E Jacó falava: não te deixarei, enquanto não me abençoares. Mas já te abençoei, não, quero ser abençoados. E o anjo, né, irmãos, ali, irmãos, Jacó segurou aquele anjo. E o anjo dizia: a alva já subiu, deixa eu ir. Não te deixarei se não me abençoar. O que Deus está falando, irmão, que quando nós somos igual Jacó, temos firmeza em nosso projeto, seguramos naquela fé, na confiança da palavra, Hebreus 11, a fé é o fim, fundamento, coisa que você não vê, mas você crê que vai receber, você está seguro que você vai receber, é a tua firmeza. Aí o anjo falava: olha, qual é o teu nome? Aí Jacó falou: meu nome é Jacó, não será mais chamado Jacó, será chamado Israel. Como um príncipe lutaste não com os homens, mas sim com Deus, lutaste em oração, e ali o abençoou. Então esse mesmo Jacó, ele passou por momentos de desertos, momentos de crises. Irmão, se você for em Mateus 4, Jesus foi no deserto, levado pelo Espírito Santo. Você lê aqui, irmão, sobre Jacó. Jacó está passando no deserto. Ninguém de nós estamos livres do deserto, mas Deus vai estar conosco no deserto. Vai ter momento de deserto, mas Deus vai provar que Ele é contigo no deserto, e é no deserto que você vai ter experiência com Deus. Jacó, irmão, ele podia ter experiência com Deus na hora que ele estava orando ali, irmão, segurando o anjo. Ele ter essa visão da escada, ver anjo subindo e anjo descendo. Não foi nesse momento. Sabe qual foi o momento que Jacó teve experiência com Deus? E todos os heróis da fé, foi no momento do deserto, no momento de prova. Se você for, irmão, Daniel 6, Daniel teve experiência com Deus dentro da cova, no meio dos leões. Deus fechou a boca dos leões. Depois que saiu de lá, os seus inimigos foram lançados, o leão pegou no ar. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel 3 e 25. Foi lançado os três dentro da fornalha de fogo, o quarto homem estava lá. Então você pode ver que os heróis da fé teve experiência na hora do deserto, das provas. Irmão, Jacó, irmão, ele estava no deserto, estava caminhando, estava cansado. Aí Jacó pegou uma pedra. Quem conhece pedra? Aleluia. Tá, irmãos? Quando eu era criança no interior do norte, eu usei muito para sentar em cima na hora do almoço, debaixo daquelas árvores. Mas Jacó não foi para sentar. Jacó tomou uma pedra,
e colocou assim, irmãos, no chão, e deitou sobre o chão e colocou a cabeça em cima da pedra. Jacó tomou a pedra e fez travesseiro de pedra. E a prova que ele estava no deserto, que ele dormiu, porque ele estava cansado. Todo o deserto você vai sentir canseira. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus usou o homem de Deus, Isaías, o profeta Isaías. Quando estiver cansados, quando não tiver mais força, eu, Senhor, renovarei as suas forças como águia, aquele que espera no Senhor. Aleluia. A palavra de Deus nos mostra, irmão, que ali, irmão, Jacó estava cansado. Jacó deitou com a cabeça travesseiro de pedra e dormiu. E a Bíblia nos mostra, irmão, na hora que ele dormiu com a cabeça no travesseiro de pedra. Quem tem travesseiro na sua casa? Travesseiros maravilhosos. Tem pessoas que têm 2 travesseiros, até 3. Tem pessoas talvez não é que não tem, às vezes não usa, mas tem um colchão maravilhoso. Sabe que aonde Jacó deitou? Na terra. Ali dormiu, irmão. Sabe qual foi a experiência que Jacó está tendo com Deus? Na hora do deserto. Jacó está tendo um sonho, e sonho com visão. Quem conhece sonho e visão junto? Então Jacó está tendo esse sonho aqui no capítulo, né, irmãos, que nós lemos, 28 e 12, sonhou, e eis que uma escada era posto na terra. Então essa escada vinha lá do céu, era posto na terra. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que Jacó via o topo da escada, tocava os céus. E nesta visão que Jacó estava tendo, Jacó via anjos subindo e descendo. Então foi uma visão dentro da Bíblia. Se você for em Salmo 34, 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra e guarda de todo mal. Se Jacó estava no deserto, Jacó temia Deus, Deus estava guardando e livrando todo mal. Anjo subia e anjo descia. Mas por que Deus mostrou para Jacó na hora da prova? A confirmação que os anjos de Deus levou as orações dele e as bênçãos estavam sendo entregues para ele. E Jacó, irmãos, depois dele ver anjo subindo, anjo descendo, ele viu, eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, do teu pai, o Deus de Isaque. A terra que estás deitado, darei a ti a tua semente. Está vendo? Jacó não estava deitado? Estava deitado. Deus falou: a terra que estás deitado. E Deus falou com ele, irmão, em sonho, em visão, quando ele estava naquela prova tão grande. Naquela prova, irmão, no deserto. Aí vem as promessas de Deus sobre a vida dele. O Senhor diz assim: a tua semente serás como pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti, na tua semente, serás bendito toda a família da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fores. Te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Eu não te deixarei sem antes cumprir todas as promessas na tua vida. Deus estava falando assim para Jacó: mas eu não te deixo, Jacó, eu vou cumprir tudo o que eu tenho dito. Pode pôr a mão no peito assim, mas falar: não morrerei sem antes Deus cumprir todas as promessas feitas na minha vida. Era isso que Deus estava falando para Jacó. Mas quando Deus estava falando assim para Jacó: eu não te deixarei, Jacó, não me deixa de mim também não. Aí se você for Jeremias, irmão, 2 e 13, Deus falou bem assim: ó, o meu povo fez 2 maldades. O povo, aquele que era crente, aquele que deixou dele, me deixou, ó, fez 2 maldades: ter me deixado e deixado os mananciais de água viva, e cavaram as cisternas que não retém água. Então quando Deus falou para Jacó: eu não te deixo, mas não me deixa também não. Guarda a minha palavra que eu vou cumprir, eu vou fazer tudo na tua vida. Aí se você for em Deuteronômio 28, irmão, está escrito: se ouvires a voz de Deus, guardares e cumprires. Guardares, tendo cuidado. Aí vem o versículo 28 e 2: todas essas bênçãos virá sobre ti e te alcançará. E a palavra de Deus nos mostra que as bênçãos iam vir sobre Jacó. Deus ia cumprir. Aí, irmão, Jacó estava ali dormindo, tendo aquela visão. E a palavra de Deus nos mostra, acordando, pois, Jacó do sono. Agora ele acordou, né, irmãos? Ele diz: na verdade, o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. E ele temeu e disse: ó, quão terrível este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus.
Então, irmão, Jacó aqui, irmãos, ele disse, é a porta dos céus. Está vendo? Quantas vezes você ora, Deus, abre a porta do céu. Irmão, quando você orar, você fala, Deus, abre a porta dos céus. Quem sabia que tem 3 céus? Tem 3. Então veja a importância de cada palavra que nós meditamos, a interpretação que Deus dá. Jacó falou, olha, as portas do céu estão abertas sobre este lugar. Aí quando ele acordou, irmão, não acordou mais com aquela visão do deserto. Ele acordou cheio de ânimo. Ele se levantou. Olha no versículo 18. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna, derramou azeite em cima dela. Ele pegou aquela pedra, colocou como coluna e derramou azeite. Aí ele fez uma aliança com Deus, irmãos. Aí ele disse dessa maneira, esta pedra que eu tenho colocado como coluna, derramou azeite em cima dela, chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Jacó votou voto. Está vendo, irmãos, que o voto é de Deus? Jacó votou votos a Deus. Gênesis 28 e versículo, né, irmãos, 20. O voto foi esse que ele fez com Deus. Se o Senhor Deus for comigo, me guardar na viagem que eu faço. Se Deus for comigo na viagem, me guardar na viagem que eu faço, e me dar pão para comer, e vestido para vestir. Você está vendo que Jacó estava no deserto? Ó, se Deus me dá roupa, Deus me dá comida, Deus me abençoar. Ele votou um voto a Deus. Aí ele disse, ó, eu vou à casa de meu pai, e tornarei, e depois tornarei ao meu pai. Ele disse, ó, em paz tornarei a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ele falando que ia viajar por causa do seu pai. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me dares, certamente te darei o dízimo. Pode ver aí, irmãos, 28 e 21. Até o 22. Eu vou viajar, se Deus me dá pão, comida, roupa, em paz tornarei a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, tudo quanto me dares, certamente darei o dízimo. Ele está pedindo pão, roupa. Deus falou, eu vou prosperar a terra que estás deitado. Aí a Bíblia nos mostra, irmão, que ele estava em crise, mas ele estava em Cristo Jesus. Deus, né, irmãos, ele não ia deixar faltar nada para Jacó. Quando você lê o Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí você tem que ler todos os versículos, né, irmãos? Que ele não vai deixar faltar o pão. Muitas vezes vai faltar emprego, mas na tua mesa não vai faltar. Talvez vai vir enfermidade, mas ele vai te curar, ele vai passar contigo no vale da enfermidade. A palavra de Deus aqui, ela nos mostra que Jacó está no deserto. Mas agora, meu Espírito Santo vai lá onde está o Labão. E começa a falar no coração de Labão. Olha, chama Jacó. Manda o Jacó ficar aqui contigo na casa. Paga bem para ele. Paga bem o salário dele. Quem crê que isso é prosperidade em tempo de crise? Glória a Deus. Olha aqui, irmão, Gênesis 30 e versículo 27. Labão faz um novo pacto com Jacó. Você está vendo, irmão? Por que Labão vai fazer pacto com Jacó? Porque Jacó tinha feito pacto com Deus. Jacó tinha feito projeto com Deus. Quem está fazendo projeto com Deus? Uma aliança. Deus manda dizer, irmão, que ele está cumprindo este projeto. Deus manda dizer, irmão, que você vai receber muita surpresa de boa notícia no teu projeto, assim como Jacó recebeu. A palavra de Deus nos mostra Gênesis 30, 27. Então lhe disse Labão, se agora tem achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha, irmãos, o Labão falando para Jacó, você fica comigo, Jacó, fica na minha casa, o Senhor me abençoou por amor de ti. E Jacó ficou olhando assim para o Labão, mas vou ficar na casa dele, será que ele vai pagar salário, o que ele vai fazer por mim? Deu Labão assim, irmão, olhou para Jacó e disse, ó, e disse mais, determina-me o teu salário, que eu te darei, que eu pago. Determina quanto você quer ganhar, que eu pagarei. Quem está entendendo a palavra? Olha aí, irmão, Gênesis 30 e 28. Se fosse hoje, né, irmãos, quem ia determinar 3 mil reais? 5. Mas Jacó não determinou um valor de salário lá. Em dinheiro não.
Aí Jacó assim, irmãos, falou bem assim para o Labão: olha, eu vou passar hoje pelo teu gado, eu vou passar hoje pelo teu rebanho. Aí nós aprendemos também que a bênção, você não pode perder a oportunidade, o hoje. No versículo 32, né, irmão? Capítulo 30 e versículo 32. Olha o que disse o Jacó: passarei hoje por todo o teu rebanho, separado de todo sapicado, malhado, dos morenos, entre os cordeiros malhados, sapicado, entre as cabras, isto será o meu salário. Então Jacó não falou assim para Labão: quero ganhar tantos em dinheiro. Naquele tempo, né, irmão, o dinheiro era outra linguagem, né, irmãos? Ele não falou assim: eu quero ganhar tanto, me paga tanto. Ele falou: não, eu vou passar hoje pelo rebanho, o meu salário vai ser esse, eu vou passar sapicado, malhado e listrado, entre os gados, as ovelhas e as cabras. Ele queria os listrados, quem está compreendendo? Os malhadinhos. Daí o Labão, irmão, a Bíblia fala, versículo 34, Gênesis 30, 34. Então disse Labão: eis Oxalá seja conforme a tua palavra. O que o Labão estava falando para Jacó? É impossível. Jacó estava falando assim, ó. O Labão estava falando assim para Jacó: não vai ter, você não vai encontrar. Oxalá seja conforme a tua palavra. Aí você vai Provérbios, irmãos, 18 e 21. Está escrito assim, ó: o poder está em nossa língua, o poder está em nossas palavras, e do fruto da nossa palavra nós vamos comer. A palavra tem poder de abençoar. A palavra tem poder de abençoar o teu projeto, teu casamento, a vida do teu filho, da tua filha. Irmão, determina a bênção que você vai ser bênção. Determina a bênção na tua casa que vai ser bênção. A bênção na vida do teu filho que você vai conseguir e Deus vai fazer. Se você for Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele me fortalece. Então Labão falou assim: seja conforme a tua palavra. E Jacó, irmão, foi naquele dia. Jacó não deixou para outro dia. Jacó passou pelo gado, pelo rebanho, pelas cabras, pelas ovelhas, e Jacó não encontrou. Jacó não achou malhado, sapicado, listrado. Agora você vai ver, irmão, o que é a firmeza no projeto. O que é a pessoa confiar. Ele poderia ter voltado, falar: Labão, quando você vai me pagar o salário? Eu não encontrei, eu vou desistir. Jacó não desistiu. Ele não achou, mas não voltou lá para falar com Labão que não tinha achado. O que Labão falou: seja conforme a tua palavra. Ele ficou seguro na palavra, do que ele tinha profetizado, dentro da palavra de Deus. Aí ele foi orar. Então, ele foi orar, e os irmãos sabem, quando ora, Deus fala. Quem crê, levanta sua mão. Aí, irmão, Jacó foi orar, e Deus falou: Jacó, você vai cortar vara verde. Olha, irmãos, coloca gado, ovelhas, cabra, e corta a vara verde e põe desse lado. Quando Jacó estava cortando vara verde, eu creio que o Labão viu. Eu creio que o Labão pensou. Se fosse eu, se fosse você, também ia pensar a mesma coisa. Para arrumar cerca. Quem está compreendendo? Para cercar aí, talvez alguma cerca que não está boa. Mas não era esse projeto. Deus falou: corta bastante vara verde. E Jacó está cortando. Gênesis 30, 37. Então tomou Jacó vara verde de alasmo, de avalareira, de castanheiro. E Deus falou: descasca nelas riscas brancas, descobrindo as brancuras que nas varas havia. Deus falou para Jacó: você corta bastante vara, Jacó. Depois você vai descascar listas brancas. Fazendo listrinha assim, irmão, descascando em todas as varas. Pensa bem, né, irmãos? Que projeto que Deus queria realizar na vida de Jacó. E a prova que Jacó está passando, mas Deus vai colocar ele na bênção. Quantos projetos, irmão, que deu errado na tua vida, quantos projetos que você achou que está morto, que você não vai conseguir, Deus manda dizer que os projetos de Deus, todos eles vão se cumprir na tua vida. Talvez é a tua forma de pensar a partir de hoje, irmão, pode levantar a tua cabeça e crer num Deus que realiza promessas e projetos. Jacó, para muitas pessoas, o projeto dele estava frustrado, estava acabado, fazendo listra nas varas, irmãos. Quem lembra quando você era criança, fazer aquelas cobrinhas assim, na escola? O professor pegava a tua mão, fazia aquelas cobrinhas, então, aquelas listrinhas. Jacó fazia em todas as varas, descascando. Aí quando Jacó terminou, Deus falou: Jacó, pega todas essas varas, Jacó,
põe nas tuas costas, aí nos teus ombros, vai levando lá onde o gado bebe água. Depois, Jacó, você vai amarrar tudo no cano de pia de água, onde os gados bebiam água, as cabras, as ovelhas, né, irmãos, todo o rebanho, era no cano de pia. Aí Deus falou, carrega tudo lá, Jacó. Aí Jacó põe tudo aquelas varas nas costas, tudo feito listrinhas. Aí chegou lá, Deus falou, Jacó, você está vendo os canos de pia de água? Jacó falou, estou vendo, Senhor. Amarra vara por vara no cano de pia de água. A Bíblia não fala, né, irmão, que forma que Jacó amarrou, mas com certeza foi com cipó. Quem lembra do tempo do cipó? Aí Jacó amarrou, né, irmãos, todas aquelas varas, e ficou orando por aquele projeto. Irmão, quem olhasse assim, vai falar, esse homem está louco. Esse homem aí está louco. Mas o evangelho é poder de Deus. Deus é fiel, Ele vai cumprir os projetos. Quem sabia que o gado dá sede? Né, irmão, as ovelhas, as cabras, aí dava sede, descia lá tomar água. Aí o gado tomando água assim, irmãos, quando os gados, as ovelhas, as cabras, passavam o olho assim nas varas, e olhava aquelas listras, aquilo dali que estava em listras, seria quando os gatos ia dar as crias, ia vir tudo listrado. Tudo listrado. Era como se eu olhasse no espelho e falasse, isso daqui eu tomo posse. É o espelho da tua vida, irmão. Não é que você vai colocar um espelho lá. É o espelho da tua vida. Aquilo que você projetar, aquilo que você olhar pelos teus olhos da fé, que é os olhos invisíveis, você vê a tua vitória. A Bíblia fala que o gado tomava água, irmãos, as ovelhas, as cabras. Aí quando vinha a gestação, saía tudo listrado, sapicado e malhado. Aí era separado, era o salário de Jacó. Aí, irmãos, quando saíam os cordeiros, todos listrados, era separado, para colocar já, né, irmãos, com as fêmeas. E ali foi crescendo o rebanho, foi crescendo. Aí Jacó estava assim, ó, na altura de Labão, na altura, né, irmãos, dizendo profissional, financeiramente, a mesma altura. Aí a Bíblia fala que Jacó passou Labão. Passou, cresceu. A Bíblia fala, irmão, no versículo aqui, ó, 39, concebia o rebanho diante das varas, ovelha dava cria listada, sapicado e malhado. Então separou Jacó os cordeiros, pôs a face do rebanho, para os listrar todos os morenos entre os rebanhos de Labão, pôs seu rebanho à parte, não pôs com o rebanho de Labão. Sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas forte, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, no cano que concebesse diante das varas, mas quando enfraqueceu o rebanho, não pôs assim, as fracas era de Labão, as fortes de Jacó. A palavra fraca era bem pouquinha que nascia sem ser listrada, malhada, sapicada. Quando falava forte, é uma comparação, né, irmão? Nascesse 99%, tudo sapicado, malhado, listrado, eram as fortes, eram números maior, era de Jacó. As fracas, eram uma e outra, que vinha, que não era listrada, ficava para o Labão. E a Bíblia fala que o Jacó, ele cresceu. Jacó, irmão, o que ele pediu para Deus, dos listrados, sapicado e malhado, do salário, Deus deu para ele. Agora os irmãos vai ver no 43, cresceu o varão de grande maneira, teve muito rebanho, servos e camelos e jumentos. Cresceu o varão de grande maneira. Aquele projeto que ele creu, aquele projeto que ele colocou na mão de Deus, Deus cumpriu. Deus colocou ele, irmão, como empresário. Cresceu muito. Seria impossível, irmão, ele não desistiu. Quantas vezes, irmão, alguém falou para você desistir? Quantas vezes alguém falou, não vai dar certo, você não vai conseguir? Você vai conseguir. Aleluia. Isso é mentira do inimigo. As pessoas têm inveja de você, pessoas que não querem que você acredite num Deus de milagre, num Deus que tem poder de fazer. Ele é Deus, irmão, que vai realizar sonhos e projetos na tua vida. Levanta a tua mão e glorifica o Senhor nesta noite, bate as palmas bem forte para Deus. O Espírito Santo, né, irmão, continua falando mais e mais. Então, o que ele pediu, né, irmãos? Sapicado, malhado e listrado. Deus deu para ele. E os irmãos e irmãs sabem que o gado sapicado, malhado, aquelas malhadinhas dá mais leite ainda. Quem sabia? Então, Deus prosperou muito a vida dele. Diga assim, irmãos, meus projetos na mão de Deus, prosperidade em tempo de crise. Pode bater as palmas bem forte para Deus.